Meia-irmã invejosa anunciou sua gravidez na minha festa de aniversário. No dia seguinte me acusou de envenenar sua comida, mas acontece que foi quem ela menos esperava. Tenho 30 anos. Sou casada com meu maravilhoso marido Brian de 32 anos. Estamos juntos há 7 anos, casados há 5. E a vida tem sido boa, pelo menos até recentemente. Minha família sempre foi um pouco complicada. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos. Minha mãe foi embora e não tivemos nenhum contato desde então. Meu pai, de 55 anos, se casou novamente com Diane de 50 anos quando eu tinha 15. Ela trouxe sua filha Melissa de 28 anos para a família. Nunca fomos próximas, principalmente porque Melissa sempre teve ciúmes de mim. Ela não gostava que eu tivesse um bom relacionamento com meu pai, que sempre me favoreceu, o que só piorou as coisas. Melissa sempre foi um pouco mimada e se sente no direito a tudo. Diane é paparica e sempre que há uma discussão ou conflito Diane fica do lado de Melissa não importa o que. Meu pai tenta se manter neutro, mas é óbvio que ele é mais próximo de mim. Isso causou muitos problemas ao longo dos anos, especialmente porque Melissa parece ter um ressentimento sobre como nosso pai nos trata de forma diferente. Para complicar as coisas, tenho um meio-irmão, Peter de 14 anos, que é filho de Diane e meu pai. Ele é um ótimo garoto, mas a dinâmica familiar é igualmente complicada. Meu pai o mima também, mas Melissa sempre sente que foi deixada de lado, mesmo sendo adulta agora e deveria ser capaz de lidar melhor com as coisas. De qualquer forma, sou uma empresária bem-sucedida, o que só aprofundou a distância entre Melissa e eu. Ela sempre teve inveja da minha carreira e do meu relacionamento com nosso pai. Ela trabalha como assistente de marketing de baixo nível e reclama constantemente sobre como a vida é injusta, como ela não tem as mesmas oportunidades, etc. Tentei ser solidária, mas é difícil quando ela está sempre tão negativa e procurando maneiras de me derrubar. Recentemente ela começou a namorar James, que parece ser um cara decente, mas agora estou questionando tudo. Melissa e eu nunca nos demos bem, mesmo quando éramos mais jovens. Acho que não é incomum que meio-irmãos tenham alguma tensão, mas a nossa parecia estar em outro nível desde o início. Estava claro que Melissa se ressentia de mim pelo vínculo que eu tinha com nosso pai. Acho que ela sempre me viu como uma competidora, o que era frustrante porque eu realmente queria ter um relacionamento fraternal com ela, mas com o passar do tempo ficou claro que isso não iria acontecer. O favoritismo do meu pai não ajudava, ele sempre se orgulhou das minhas conquistas e nunca hesitou em contar a qualquer um que quisesse ouvir. Melissa, por outro lado, parecia ser mais uma decepção aos seus olhos, o que só aprofundou a divisão entre nós. Sempre que algo dava errado na vida dela, ela encontrava uma maneira de me culpar ou afirmar que eu tinha mais facilidade porque nosso pai me amava mais. Era cansativo, para ser honesta. E Diane? Ela sempre foi a maior líder de torcida de Melissa, não importa o que. Mesmo quando Melissa estava claramente errada, Diane a defendia. E isso causou muito atrito entre Diane e meu pai também, mas ele nunca foi de confrontar as coisas de frente. Ele apenas tenta manter a paz, o que muitas vezes significa deixar as coisas passarem para minha frustração. Ao longo dos anos, o ciúme de Melissa se transformou em algo mais tóxico. Ela nunca ficou feliz com nenhum dos meus sucessos e muitas vezes tenta minimizá-los. Quando me casei com Brian, ela mal reconheceu e fez tudo girar em torno de como ela estava solteira e como era injusto. Quando comecei meu negócio, ela zombou dizendo que eu só cheguei onde estou por causa do apoio do nosso pai. É como se ela não suportasse me ver feliz ou bem-sucedida, o que tornou impossível para nós termos qualquer tipo de relacionamento real. Apesar de tudo isso, tentei manter a paz. Não faço questão de esfregar meus sucessos na cara dela e até me esforcei para incluí-la nas coisas, esperando que isso pudesse melhorar nosso relacionamento, mas nunca é suficiente. Não importa o que eu faça, ela encontra uma maneira de transformar em algo negativo. É cansativo, e honestamente, de partir o coração porque eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Uma das partes mais dolorosas da minha vida tem sido minha luta contra a infertilidade. Há 3 anos Brian e eu decidimos que estávamos prontos para começar uma família. Estávamos tão animados e otimistas, mas as coisas não saíram como planejado. Após um ano de tentativas sem sucesso, fomos a um especialista em fertilidade e foi quando recebemos a notícia de que tem uma condição que torna incrivelmente difícil conceber naturalmente. Tentamos de tudo, medicamentos, tratamentos e até fertilização in vitro, mas nada funcionou. Cada tentativa fracassada era como um soco no estômago e teve um grande impacto emocional em nós dois. Ficamos arrasados, especialmente porque sempre sonhamos em ter uma família grande. Isso tem sido incrivelmente difícil para o nosso relacionamento às vezes. O estresse e a decepção foram avassaladores e houve momentos em que me senti completamente sem esperança. Minha família sabe sobre nossas dificuldades, incluindo Melissa. No começo todos foram muito solidários. Meu pai tentou estar presente para mim à sua maneira, mas ele nunca foi bom com coisas emocionais. Diane foi mais prática, oferecendo ajuda com qualquer coisa que precisássemos. E até Melissa parecia compreensiva no início, mas isso não durou muito. Não demorou muito para que ela começasse a fazer pequenas alfinetadas e comentários que doíam profundamente. Lembro-me de uma vez em que ela casualmente mencionou como eu tinha sorte de poder me concentrar na minha carreira sem o fardo dos filhos. Doeu muito, especialmente vindo de alguém que sabia o quanto eu queria ser mãe. Parecia que ela estava se divertindo com a minha dor, o que me machucou mais do que posso expressar em palavras. É difícil lidar com a infertilidade sem ter alguém da sua própria família esfregando sal na ferida. E como se isso não bastasse, Melissa mencionava seus próprios planos de ter filhos um dia, quase como se estivesse me provocando. Ela falava sobre como seria fácil para ela quando chegasse a hora, como ela não teria problemas para engravidar e como não tinha pressa porque tinha todo o tempo do mundo. Era cruel e eu não conseguia entender por que ela diria tais coisas sabendo o que eu estava passando.
Melissa sempre foi um pouco dramática, para ser honesta. Ela é solteira, trabalha como assistente de marketing de baixo nível e reclama constantemente de como a vida não aconteceu da maneira que ela queria. Ela sempre foi o tipo de pessoa que anseia por atenção, mesmo que isso signifique exagerar ou inventar histórias para consegui-la. Perdi a conta de quantas vezes ela alegou estar doente apenas para se recuperar milagrosamente no dia seguinte quando algo divertido surge. Recentemente ela começou a namorar esse cara, James, de 35 anos, e a princípio pensei que poderia ser bom para ela. Ele parecia um cara decente, gentil, bem-sucedido e com os pés no chão, que é exatamente o que Melissa precisa. Mas à medida que o relacionamento deles progredia, comecei a notar alguns sinais de alerta. Para começar, Melissa tem pressionado James a ir mais rápido do que ele se sente confortável. Ela tem falado sobre casamento e filhos depois de apenas alguns meses de namoro, o que parece um pouco apressado, especialmente considerando seu histórico de querer coisas pelas razões erradas. Melissa sempre teve essa necessidade desesperada de me acompanhar, ou melhor, de me superar. É como se ela não pudesse ser feliz a menos que sinta que está me superando de alguma forma. Já vi isso acontecer várias vezes, seja com nossas carreiras, nossos relacionamentos ou agora com a ideia de começar uma família. É cansativo e cheguei a um ponto em que não sei mais o que posso fazer para manter a paz. Ela também era conhecida por exagerar as coisas para conseguir simpatia. Quando era mais jovem, fingia lesões para escapar da aula de ginástica ou inventava histórias sobre como seus professores eram injustos. Sempre foi algo assim e agora parece que esse comportamento se manteve em sua vida adulta. Ela está constantemente falando sobre como seu trabalho é difícil, como ela não é apreciada e como todo mundo está contra ela. É difícil sentir simpatia por alguém que está sempre bancando a vítima, especialmente quando você sabe que ela não está sendo totalmente honesta. James parece ser um cara decente, mas me preocupo que ele seja pego na teia de Melissa. Ele não a conhece como nós e estou preocupada que ele possa não ver os sinais de alerta até que seja tarde demais, mas ao mesmo tempo, não é realmente minha função interferir. Só espero que pelo bem dele e de Melissa as coisas não saiam do controle tão rapidamente. Então, voltando para o último fim de semana, Brian e eu estávamos comemorando nosso 5º aniversário de casamento e também era uma chance de anunciar a expansão do meu negócio. Decidimos dar um grande jantar convidando familiares próximos, amigos e alguns colegas de negócios. Eu queria que fosse uma noite especial, especialmente depois de tudo que Brian e eu passamos recentemente. Passei semanas planejando cada detalhe, escolhendo o menu perfeito, contratando um serviço de buffet profissional e até instalando algumas câmeras de CFTV discretas por motivos de segurança. Tivemos alguns arrombamentos no bairro recentemente, então eu não queria correr nenhum risco. Tudo deveria ser perfeito e eu estava animada para compartilhar nossas boas notícias com todos com quem nos importamos. Na lista de convidados estavam meu pai, Diane, Melissa, Peter e alguns de nossos amigos e parceiros de negócios mais próximos. Eu estava um pouco hesitante em convidar Melissa dado nosso histórico, mas achei que era a coisa certa a fazer. Além disso, pensei que talvez essa fosse uma oportunidade para finalmente nos darmos bem, mesmo que apenas por uma noite. À medida que o dia da festa se aproximava, eu queria que tudo corresse bem e que todos se divertissem. Brian e eu trabalhamos juntos para garantir que cada detalhe fosse perfeito. O buffet chegou cedo e arrumamos uma linda mesa com flores e velas. Eu até comprei um vinho caro que eu sabia que nossos convidados adorariam. Quando todos chegaram, parecia que todo o trabalho duro tinha valido a pena. Começamos com champanhe e aperitivos, e na maior parte do tempo todos pareciam estar se divertindo. Até Melissa estava sendo incomumente agradável, o que considerei um bom sinal. Comecei a relaxar e realmente aproveitar a noite pensando que talvez as coisas estivessem melhorando. Tudo estava indo bem até a sobremesa. Os garçons trouxeram um bolo lindo e estávamos prestes a fazer nosso grande anúncio sobre a expansão dos negócios quando Melissa de repente se levantou. Pensei que ela fosse fazer um brinde ou algo assim, mas em vez disso ela deixou escapar que tinha suas próprias notícias. Ela olhou ao redor da sala com um sorriso presunçoso e disse: "Estou grávida de 3 meses. Juro que você poderia ter ouvido um alfinete cair. Todos ficaram chocados, incluindo seu namorado James, que parecia completamente surpreso. Ele a encarou como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Nem consigo começar a descrever a mistura de emoções que senti naquele momento. Choque, mágoa, raiva, tudo me atingiu de uma vez. Sempre sonhei em fazer esse tipo de anúncio, mas depois de tudo que Brian e eu passamos com a infertilidade, eu sabia que esse momento poderia nunca chegar, e lá estava Melissa sequestrando nossa noite para soltar sua bomba, totalmente ciente das minhas dificuldades. Eu podia ver os olhares de pena de alguns de nossos convidados e isso me fez querer desaparecer, mas em vez de causar uma cena de alguma forma consegui manter a compostura, coloquei um sorriso no rosto e a parabenizei, mesmo que estivesse morrendo por dentro. Brian apertou minha mão por baixo da mesa, o que me ajudou a manter a calma, mas eu sabia que ele estava tão chateado quanto eu. Tínhamos planejado esta noite para celebrar nossas conquistas e agora ela havia se transformado em uma celebração da gravidez de Melissa. Depois de oferecer meus parabéns, me desculpei e escapei para o banheiro para me recompor. Precisava de um minuto para organizar meus pensamentos e impedir que as lágrimas caíssem. Era para ser a nossa noite e ela roubou completamente de nós. Eu não conseguia entender por que ela faria algo tão impensado, especialmente sabendo o que passamos. Mas novamente, essa era a típica Melissa, sempre precisando ser o centro das atenções, não importa o custo.
Na manhã seguinte, Brian e eu ainda estávamos processando o que havia acontecido. Tentamos nos concentrar nos pontos positivos, como as palavras gentis que recebemos de nossos amigos e como as notícias sobre os negócios foram bem recebidas. Mas era difícil afastar a mágoa e a frustração. Eu não esperava ouvir de Melissa tão cedo, mas quando estávamos nos sentando para o café da manhã houve uma batida forte na porta. Abri e encontrei Melissa parada lá parecendo furiosa. Ela me empurrou sem esperar, invadindo a sala de estar. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ela começou um discurso me acusando de adulterar a comida na festa para deixá-la doente. Ela afirmou que estava vomitando a noite toda e pela manhã, e estava convencida de que eu tinha feito algo por ciúmes de sua gravidez. Fiquei completamente surpresa. Adulterar a comida? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Disse a ela que isso era ridículo, que tínhamos contratado um buffet profissional e que não havia como algo ter sido adulterado. Mas ela não quis ouvir. Continuou insistindo que eu devia ter feito algo e exigiu ver as imagens da CFTV da festa para provar que eu era inocente. Brian entrou na sala tentando acalmá-la, mas Melissa não estava aceitando. Ela estava gritando e fazendo todo tipo de acusações absurdas. E honestamente, eu não sabia como responder. Fiquei magoada e com raiva por ela sequer pensar que eu seria capaz de algo tão malicioso. A situação toda se intensificou rapidamente. Melissa ameaçou chamar a polícia e apresentar queixa se eu não lhe mostrasse as imagens naquele momento. Ela estava agindo de forma completamente irracional e eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria expulsá-la de casa, mas outra parte queria mostrar as imagens apenas para calá-la e provar que eu não tinha feito nada de errado. Brian tentou argumentar com ela, sugerindo que talvez ela estivesse apenas com enjoo matinal, mas ela não aceitava. Estava convencida de que eu tinha feito algo para sabotar sua gravidez e nada do que disséssemos mudaria sua opinião. Eu me sentia como se estivesse em algum tipo de pesadelo distorcido e só queria que aquilo acabasse. Depois de mais alguns minutos de gritos e acusações, finalmente concordei em mostrar a ela as imagens da CFTV. Imaginei que era a única maneira de fazê-la se acalmar e nos deixar em paz. Brian e eu a levamos para a sala onde as imagens estavam armazenadas e eu acessei as gravações da noite anterior. Enquanto assistíamos às imagens juntos, eu olhava para Melissa de vez em quando esperando que ela percebesse o quão ridículas eram suas acusações. As imagens mostravam tudo: os convidados chegando, o jantar sendo servido e todos se divertindo. Não havia nada fora do comum, nenhum comportamento suspeito e certamente nenhuma evidência de que eu tivesse adulterado a comida, mas em vez de recuar, Melissa dobrou a aposta. Ela começou a criticar cada pequena coisa nas imagens, alegando que certos convidados pareciam desconfortáveis ou que talvez os garçons tivessem feito algo a meu pedido. Ela estava agarrada a qualquer coisa e estava claro que ela não ia deixar isso passar. Então, do nada, ela se virou para mim e disse que se eu não confessasse o que tinha feito, ela levaria isso para o próximo nível. Ela estava falando sobre apresentar queixa, ir à polícia e até mesmo me processar pelo que ela alegava ser uma tentativa de prejudicar seu filho ainda não nascido. Eu nunca a tinha visto assim antes, tão brava, tão determinada a me fazer de vilã em sua história. Brian tentou intervir novamente, sugerindo que talvez Melissa estivesse apenas sobrecarregada com tudo o que estava acontecendo em sua vida, mas ela não estava aceitando. Ela estava decidida a me fazer pagar por algo que eu nem tinha feito. Era como se ela estivesse em uma missão para me destruir e eu não entendia por quê. Eu me sentia presa. Se eu não mostrasse as imagens, ela pensaria que eu estava escondendo algo. Mas mesmo com as imagens, ela não estava satisfeita. Eu não sabia o que mais poderia fazer para provar minha inocência e a ideia de ela levar isso adiante com a polícia ou no tribunal era aterrorizante. Eu estava completamente perdida e só queria que tudo aquilo acabasse. Então, agora estou aqui me perguntando: como lidar com essa situação? Continuo tentando argumentar com Melissa ou simplesmente a deixo seguir com suas ameaças e lido com as consequências? Estou tão confusa e magoada com tudo isso e não sei o que fazer. Atualização. Ei pessoal, obrigada pelo conselho e apoio. As coisas tomaram um rumo inesperado e preciso compartilhar o que aconteceu a seguir. Depois do colapso de Melissa, decidi rever as imagens da CFTV com mais atenção só para ter certeza de que não havia perdido nada. Não esperava encontrar nada, mas estava desesperada para limpar meu nome e deixar toda essa bagunça para trás. Enquanto assistia às imagens, algo me chamou a atenção. Durante a festa houve um momento em que o namorado de Melissa estava perto da mesa de bebidas. Foi sutil, mas notei que ele colocou algo no copo de Melissa quando ela não estava olhando. Que diabos estava acontecendo? Repeti as imagens várias vezes para ter certeza de que não estava imaginando coisas, mas estava claro como o dia. James definitivamente colocou algo na bebida dela. Fiquei em choque. O que ele tinha feito? Por quê? Eu sabia que tinha que confrontá-lo sobre isso, mas também sabia que isso ia explodir ainda mais a situação. Liguei para James e pedi que ele viesse. Ele parecia nervoso, mas concordou. Quando ele chegou, não perdi tempo. Mostrei a ele as imagens e exigi uma explicação. No começo ele tentou negar, mas quando percebeu que não havia como escapar, finalmente confessou. James admitiu que havia colocado Plan B na bebida de Melissa. Ele disse que ela o estava pressionando para ter um bebê e ele não estava pronto para esse tipo de compromisso. Aparentemente Melissa estava mentindo para ele sobre estar tomando anticoncepcional e ele surtou quando descobriu. Então, em um momento de pânico, ele colocou a pílula em sua bebida esperando evitar a gravidez sem ter que confrontá-la diretamente. Fiquei sem palavras. O namorado dela estava fazendo isso para impedi-la de engravidar. Sério? Depois que James confessou, eu não sabia o que fazer a seguir. Estava furiosa, enojada e, honestamente, um pouco assustada com o que isso significaria para todos os envolvidos. Mas eu sabia que não podia guardar isso para mim. Melissa precisava saber a verdade, mesmo sabendo que isso a devastaria. Liguei para Melissa e pedi que ela viesse.
Quando ela chegou ainda estava com raiva, provavelmente esperando outro confronto sobre a comida. Mas quando eu lhe contei o que James tinha feito, seu rosto ficou pálido. Ela não disse nada a princípio, apenas me olhou em choque. Mostrei a ela as imagens e a princípio ela tentou negar dizendo que eu devia ter adulterado o vídeo de alguma forma, mas a evidência estava bem ali e eventualmente ela teve que encarar a verdade. Quando finalmente caiu a ficha, ela passou da negação para a fúria. Ela começou a gritar com James, o chamando de todos os nomes possíveis. Foi um colapso total com ela jogando coisas e o acusando de arruinar sua vida. Então, no meio de seu discurso, ela deixou escapar algo que me chocou ainda mais. Ela admitiu que tinha mentido sobre estar grávida. Ela disse que inventou a gravidez para tentar prender James e fazê-lo ficar com ela porque ela tinha medo que ele fosse embora. Ela pensou que se ele acreditasse que ela estava carregando seu filho, ele não teria escolha a não ser se comprometer totalmente com ela. Fiquei completamente atordoada. Eu estava pensando que ela estava realmente grávida e que ela tinha anunciado na minha festa por alguma necessidade distorcida de atenção, mas era tudo mentira, uma tentativa desesperada e patética de manipular James. E agora sua mentira tinha explodido em seu rosto da pior maneira possível. Melissa então se voltou contra mim, me culpando por arruinar tudo. Ela disse que se eu não tivesse mostrado a ela as imagens, ela poderia ter continuado com a mentira e tudo teria ficado bem. Eu não podia acreditar. Ela ainda estava tentando distorcer tudo para me fazer de vilã mesmo depois de tudo que ela tinha feito. Como se as coisas não pudessem piorar, meu pai e Diane apareceram no meio dessa bagunça. Aparentemente Melissa os ligou no caminho para cá reclamando sobre como eu estava tentando prejudicá-la. Então eles vieram para resolver as coisas. Mas eles entraram bem quando Melissa estava atacando James. Foi um caos. Diane imediatamente pulou em defesa de Melissa, exigindo saber o que eu tinha feito para chatear sua filha. Tentei explicar tudo. James colocando algo na bebida, Melissa mentindo sobre a gravidez, mas Diane não estava ouvindo. Ela me acusou de armar para Melissa, dizendo que eu sempre tive ciúmes e estava apenas procurando uma maneira de arruinar sua vida. Meu pai, por outro lado, ficou em silêncio no início. Ele assistiu às imagens, ouviu o que James tinha a dizer e então se virou para Melissa com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Decepção nem começa a descrever. Ele não podia acreditar no que ela tinha feito. Mentir sobre algo tão sério como uma gravidez, manipular todos ao seu redor e depois se voltar contra mim por expor a verdade. Meu pai ficou do meu lado em um conflito com Melissa. Ele disse a ela que o que ela fez era imperdoável e que ela precisava assumir a responsabilidade por suas ações. Melissa, é claro, não aceitou isso bem. Ela começou a chorar dizendo que ninguém nunca a apoia, que ela é sempre a culpada, enquanto eu sou tratada como a filha perfeita. Diane ficou furiosa com meu pai por não defender Melissa. Ela o acusou de abandonar sua família e deixar que eu o virasse contra eles. A coisa toda se transformou em uma grande discussão entre meu pai e Diane, com Melissa gritando ao fundo. Foi um desastre total e eu só queria que todos fossem embora, e eventualmente eles foram. Meu pai disse a Melissa e Diane para irem para casa e se acalmarem e elas saíram com Melissa ainda chorando e Diane me olhando como se eu fosse o diabo. Me senti completamente esgotada. Tudo o que eu queria era uma bela comemoração para o nosso aniversário e as notícias da empresa. E agora minha família estava em frangalhos por causa dessa bagunça. Eu realmente preciso de alguns conselhos sobre como lidar com essa situação porque agora estou totalmente perdida. Atualização 2. Ei pessoal, estou de volta com mais atualizações. As coisas têm sido complicadas desde o dia caótico e ainda estou tentando entender tudo o que aconteceu. Depois que a poeira baixou da grande revelação sobre a falsa gravidez de Melissa e James ter colocado algo em sua bebida, a notícia começou a se espalhar entre nossa família e amigos. Eu não queria que isso acontecesse, mas você sabe como essas coisas são, as pessoas falam. Alguns amigos próximos e colegas de negócios me procuraram preocupados com o drama. Alguns foram solidários, mas outros sugeriram que estavam preocupados que essa confusão pudesse afetar a reputação do meu negócio. Acho que é compreensível. Ninguém quer ser associado a um escândalo, especialmente quando envolve algo tão sério como acusações de adulterar bebidas e mentir sobre uma gravidez. Eu os tranquilizei dizendo que tudo estava sob controle, mas por dentro eu estava um pouco apavorada. A última coisa que preciso é que esse drama afete minha vida profissional. Quanto a Melissa, sua reputação sofreu um grande golpe. As pessoas que estavam na festa, especialmente aquelas que ouviram seu anúncio em primeira mão, agora estão questionando tudo sobre ela. Alguns amigos em comum se distanciaram e ela está evitando as redes sociais, o que é incomum para ela. Normalmente ela adora atenção, mas agora parece que ela se escondeu. Em termos de dinâmica familiar, as coisas ficaram ainda mais complicadas. James terminou com Melissa logo depois que tudo veio à tona. Ele não conseguia lidar com as consequências e estava compreensivelmente furioso por ter sido manipulado. Melissa, é claro, me culpa pelo término, alegando que se eu não tivesse mostrado a ela as imagens, eles ainda estariam juntos. É a clássica Melissa desviando a culpa em vez de assumir a responsabilidade. E meu pai está realmente arrasado com tudo isso. Ele sempre teve um ponto fraco por Melissa apesar de seu comportamento, mas desta vez ele parece estar repensando isso. Ele tem falado em cortar os laços com ela, algo que eu nunca pensei que ouviria dizer. Isso realmente prejudicou seu relacionamento com Diane, que ainda está defendendo Melissa. As coisas entre eles estão tensas para dizer o mínimo, e estou preocupada que isso possa levar a problemas mais sérios em seu casamento. Com tudo o que aconteceu, tenho considerado seriamente uma ação legal contra o que ele fez, adulterar a bebida de Melissa, mesmo que tenha sido com Plan B, foi completamente inaceitável. Conversei com um advogado e embora ele tenha dito que tem um caso se quiser apresentar queixa, ele também me alertou que isso pode se complicar. James pode me processar por difamação, especialmente
especialmente agora que tudo se tornou público. É muita coisa para pensar e não tenho certeza se vale a pena o estresse adicional. E ao mesmo tempo Melissa tem feito ameaças de me processar por danos morais. Ela está alegando que ao mostrar as imagens da CFTV e expor suas mentiras causei-lhe um trauma emocional grave. É absurdo, mas o advogado me aconselhou a levar isso a sério caso ela decida seguir em frente. Estamos analisando opções para um processo reconvencional se for o caso, mas honestamente, a ideia de ir ao tribunal por causa disso me deixa doente. Eu só quero que esse pesadelo acabe. E para piorar as coisas, Diane está totalmente do lado de Melissa. Ela tem pressionado meu pai a tomar medidas legais contra mim, o que é simplesmente insano. Meu pai felizmente não está considerando essa ideia, mas isso está criando uma divisão entre ele e Diane. Ele tem ficado mais em nossa casa tentando evitar a tensão em casa. Odeio vê-lo preso no meio disso, mas não sei como consertar as coisas agora. No momento estou tentando me concentrar em me proteger e proteger meu negócio. Instalei medidas de segurança adicionais em casa e no trabalho caso as coisas piorem. Também comecei a documentar tudo, cada interação, cada ameaça, para que eu tenha um registro se isso for parar no tribunal. Parece exagero, mas prefiro prevenir do que remediar. Edição. Em uma tentativa de salvar o que resta da nossa família, meu pai sugeriu que tentássemos terapia familiar. Ele está desesperado para consertar as coisas com Diane e acho que ainda tem esperança de que possamos de alguma forma reparar nosso relacionamento com Melissa. Eu não estava entusiasmada com a ideia, mas concordei porque sabia o quanto isso significava para ele. Diane relutantemente concordou também, mas Melissa se recusou categoricamente no início. Depois de alguma persuasão, ela finalmente concordou em ir a uma sessão apenas para ouvir todos como ela disse. A sessão foi sem surpresa um desastre. A terapeuta tentou mediar, mas Melissa estava hostil desde o momento em que entramos. Ela passou a maior parte do tempo bancando a vítima, me acusando de arruinar sua vida e alegando que eu sempre tive ciúmes dela. Ela continuou dizendo que se eu não tivesse interferido, ela e James estariam felizes e planejando seu futuro juntos. Era tudo sobre como eu a expus e como era injusto que ela fosse a única sofrendo por causa disso. E Diane não foi melhor. Ela defendeu Melissa o tempo todo, me culpando por causar todo esse drama. Ela até teve a coragem de sugerir que eu deveria ter ficado quieta sobre as imagens da CFTV e lidado com as coisas em particular para evitar envergonhar Melissa. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo, como se eu devesse simplesmente deixar Melissa continuar com suas mentiras e manipulações para manter a paz. Meu pai tentou permanecer neutro, mas até ele perdeu a paciência em um ponto. Ele disse a Melissa que ela precisava assumir a responsabilidade por suas ações e parar de culpar todos os outros por seus problemas. Diane interpretou isso como uma traição e os dois acabaram em uma discussão aos gritos. A terapeuta tentou recuperar o controle, mas era tarde demais. Melissa saiu furiosa, gritando que tinha acabado com todos nós e Diane a seguiu. A sessão terminou com meu pai sentado lá parecendo derrotado. Ele se desculpou comigo dizendo que não sabia mais o que fazer e que talvez fosse hora de aceitar que as coisas não iriam melhorar. Foi de partir o coração vê-lo tão chateado e isso me fez perceber que essa situação pode estar além de qualquer salvação. Desde a desastrosa sessão de terapia as coisas só pioraram para Melissa. Ouvi através de amigos em comum que ela perdeu o emprego. Aparentemente seu comportamento tem sido errático e ela tem faltado ao trabalho ou chegado atrasada, e seu chefe finalmente se cansou e a demitiu. Não posso dizer que estou surpresa, mas ainda é triste vê-la em espiral assim. Além disso, ela começou a espalhar rumores sobre mim online. Ela tem postado nas redes sociais me acusando de sabotar sua vida e virar nossa família contra ela. Ela até insinuou que eu manipulei as imagens para fazer James parecer mal, o que é ridículo. A maioria das pessoas que conhece a história completa não está acreditando, mas há alguns que parecem estar engolindo tudo. É doloroso e está me fazendo questionar se eu deveria ter mantido tudo em segredo, mesmo sabendo que isso só teria prolongado o inevitável. Meu pai está fora de si de preocupação. Ele tentou entrar em contato com Melissa, mas ela não está respondendo. Diane, é claro, está furiosa com ele por não apoiar Melissa e o culpa por afastá-la. As coisas entre eles estão por um fio e temo que o casamento deles não sobreviva a isso. Meu pai até falou em cortar o apoio financeiro a Melissa na esperança de que isso a force a colocar sua vida em ordem, mas Diane é totalmente contra. Estou no meu limite. Considerei cortar relações com Melissa completamente, mas não é tão simples. Ela ainda é família e apesar de tudo uma parte de mim ainda se importa com ela, mas não posso continuar deixando que ela me arrasteie a todos os outros. Comecei a procurar opções legais para me proteger da calúnia que ela está espalhando online. Meu advogado está me aconselhando a enviar uma carta de cessar e desistir, mas estou hesitante. Não quero piorar as coisas, mas também não posso deixá-la continuar espalhando mentiras sobre mim. Atualização 3. Ei pessoal, já se passaram 6 meses desde que tudo aconteceu e finalmente tenho boas notícias para compartilhar. Depois de todo o estresse, drama e montanha-russa emocional, algo milagroso aconteceu. Descobri que estou grávida e não foi por meio de fertilização in vitro ou qualquer outro tratamento. Aconteceu naturalmente contra todas as probabilidades. Brian e eu estamos nas nuvens, mas temos sido cautelosos sobre quem contamos devido a tudo o que aconteceu com Melissa. Decidimos manter em segredo até que eu estivesse bem no meu segundo trimestre. Depois de anos de sofrimento e decepção finalmente tínhamos algo para comemorar.
mas ao mesmo tempo, havia esse medo subjacente de como Melissa poderia reagir se descobrisse. Ela está fora de controle desde todo o incidente com James e a última coisa que queríamos era que ela encontrasse uma maneira de arruinar isso para nós também. Mantivemos a gravidez em segredo, contando apenas para alguns amigos próximos e familiares imediatos. Meu pai ficou em êxtase quando contamos a ele e tem sido incrivelmente solidário. Diane, por outro lado, teve uma reação mais mista. Ela parecia feliz por nós, mas também um pouco distante. Acho que ela ainda está lutando com tudo o que aconteceu com Melissa e isso está afetando como ela se sente sobre a minha notícia. Apesar da tensão, Brian e eu estamos nos concentrando no positivo. Começamos a preparar o quarto do bebê e fazer planos para sua chegada. É um alívio finalmente estar neste lugar depois de tudo que passamos. Não posso dizer que o medo de algo dar errado desapareceu completamente, mas estou tentando me manter otimista. À medida que nos aproximamos do ponto em que nos sentimos prontos para anunciar a gravidez para o resto da família, sabíamos que seria complicado. Decidimos planejar uma pequena reunião íntima apenas com nossos familiares mais próximos, meu pai, Diane, Peter e alguns amigos. Mas tomamos a decisão deliberada de não convidar Melissa. Depois de tudo que aconteceu, sentimos que era mais seguro e menos estressante deixá-la de fora. O dia da reunião chegou e eu estava nervosa, mas animada. Tínhamos um jantar simples planejado e depois que todos comeram, Brian e eu nos levantamos para fazer nosso anúncio. Meu coração disparou quando contei a todos a notícia, mas a reação foi tudo o que poderíamos ter esperado. Meu pai ficou radiante pulando para nos abraçar, e Peter ficou emocionado com a ideia de se tornar um tio. Até Diane, apesar de sua recente distância, sorriu e nos parabenizou, embora eu pudesse ver que ela estava se segurando um pouco. Após a empolgação inicial, houve um momento de constrangimento quando Diane perguntou se tínhamos contado a Melissa. Eu pude ver a tensão na sala enquanto todos esperavam pela minha resposta. Expliquei que ainda não havíamos contado a ela e que não tínhamos certeza de como lidar com isso considerando tudo o que aconteceu. Meu pai assentiu em compreensão, mas Diane parecia em conflito. Acho que ela queria sugerir convidar Melissa, mas se conteve, provavelmente sentindo que não era o momento certo. Terminamos a noite em alta com todos brindando a nova adição à família. Parecia um ponto de virada, como se talvez finalmente estivéssemos superando toda a dor e o drama. No dia seguinte a notícia começou a se espalhar. Ainda não tínhamos postado nada nas redes sociais, mas o boca a boca viaja rápido em nossa família. Não demorou muito para que eu começasse a receber mensagens de amigos e parentes, todos nos parabenizando. Eu estava aproveitando a positividade, tentando me concentrar na alegria do momento, mas sabia que era apenas uma questão de tempo até Melissa descobrir. E como esperado, mais tarde naquela noite recebi uma ligação do meu pai. Ele parecia nervoso e disse que Melissa tinha ouvido sobre a gravidez através de amigos em comum. Segundo ele, ela estava furiosa e irritada por não termos contado a ela diretamente que ela teve que descobrir através de outra pessoa. Ele me avisou que ela poderia aparecer em nossa casa e ele não estava errado. Assim como meu pai havia avisado, Melissa apareceu em nossa casa naquela mesma noite. Brian e eu estávamos relaxando depois do dia, curtindo um momento tranquilo juntos quando ouvimos batidas fortes na porta da frente. Eu sabia que era ela mesmo antes de abrir a porta. Quando a deixei entrar, Melissa parecia furiosa, quase descontrolada. Ela não perdeu tempo e começou seu discurso. Ela me acusou de excluí-la deliberadamente do anúncio e disse que estava claro que eu estava tentando apagá-la da família. Ela continuou falando sobre como era injusto, como ela tinha passado por tanta coisa e como eu estava esfregando minha gravidez na cara dela. Tentei manter a calma e explicar que mantivemos a gravidez em segredo por um motivo e que estávamos planejando contar a ela quando estivéssemos prontos, mas ela não aceitou nada disso. Ela continuou insistindo que eu tinha feito isso para machucá-la, para me vingar por tudo o que aconteceu com James. Era como se ela estivesse reescrevendo a história para se pintar como a vítima, o que infelizmente não é novidade. A conversa rapidamente se transformou em uma discussão aos berros. Ela exigiu fazer parte da vida do bebê, insistindo que tinha o direito de estar envolvida como tia da criança. Mas dado tudo o que aconteceu, Brian e eu já havíamos decidido estabelecer alguns limites firmes. Dissemos a ela que, embora não a excluíssemos completamente, precisávamos de espaço e tempo para nos concentrar em nossa nova família sem o drama constante. Foi quando ela perdeu completamente o controle. Melissa começou a gritar que estávamos tentando tirar a única família que ela tinha, que estávamos a isolando e que se não a deixássemos se envolver ela tornaria nossas vidas um inferno. Brian interveio dizendo que ela precisava ir embora e que se continuasse a nos ameaçar consideraríamos obter uma ordem de restrição. Ela saiu furiosa batendo a porta atrás de si. Eu não podia acreditar que tinha chegado a esse ponto, ter que ameaçar com ação legal contra minha própria meia-irmã apenas para proteger a paz da minha família. Após a explosão de Melissa, Brian e eu sabíamos que tínhamos que tomar algumas decisões difíceis. Ligamos para meu pai e o informamos sobre o que havia acontecido. Ele não ficou surpreso, mas pude perceber que ele estava profundamente triste com toda a situação. Ele sempre tentou manter a família unida, mas até ele admitiu que as coisas foram longe demais desta vez. Meu pai apoiou totalmente nossa decisão de estabelecer limites com Melissa. Ele até sugeriu que considerássemos cortar o contato com ela por um tempo até que ela recebesse a ajuda de que claramente precisa. Diane, no entanto, era uma história diferente. Quando ela descobriu o que tinha acontecido, ela me ligou claramente chateada. Ela implorou que eu reconsiderasse, dizendo que Melissa estava apenas passando por um momento difícil e que excluí-la só pioraria as coisas. Tentei explicar que não a estávamos excluindo
agindo completamente, apenas estabelecendo limites para o bem da nossa própria sanidade. Mas Diane não parecia entender, ela continuou dizendo que a família deveria permanecer unida não importa o que, mas acho que ela está em negação sobre o quão prejudicial o comportamento de Melissa tem sido. No final, Brian e eu decidimos seguir em frente com o nosso plano. Estamos mantendo contato com Melissa ao mínimo, a envolvendo em nossas vidas apenas quando absolutamente necessário. Também instalamos mais medidas de segurança em nossa casa caso ela tente fazer algo louco novamente. Não é assim que eu queria que as coisas fossem, mas tenho que priorizar a segurança e o bem-estar da minha família em crescimento. Quanto ao meu pai e Diane, o relacionamento deles se tornou ainda mais tenso. Meu pai tem passado mais tempo fora de casa, ficando com amigos ou vindo para nossa casa. Diane ainda está tentando manter tudo em ordem, mas posso ver que o estresse também está afetando ela. Não sei o que vai acontecer com eles, mas espero que encontrem uma maneira de superar isso sem que isso os destrua completamente. Por enquanto estou focando na minha gravidez e me preparando para a chegada do nosso bebê. Estou tentando manter uma atitude positiva e evitar o drama, mas é difícil quando parece que tudo está por um fio. Só quero aproveitar esse momento e não ter que me preocupar com a próxima crise familiar que pode estar por vir. Atualização 4. Oi pessoal, já faz um ano desde minha última atualização e estou feliz em dizer que a vida deu uma virada muito necessária para melhor. Brian e eu recebemos uma menina saudável há alguns meses. Demos a ela o nome de Emily e ela é absolutamente perfeita. O parto foi tranquilo e tanto Emily quanto eu estamos saudáveis, o que foi um grande alívio dado todo o estresse que tive durante a gravidez. Brian tem sido um pai incrível, completamente apaixonado por Emily e participando de tudo, desde trocar fraldas até alimentações noturnas. Isso fortaleceu ainda mais nosso vínculo e não poderia estar mais grata por tê-lo ao meu lado. Quanto ao resto da família, as coisas têm sido complicadas, mas gerenciáveis. Meu pai tem sido um avô muito carinhoso e vem à nossa casa quase todos os dias para ver Emily, especialmente com o drama contínuo envolvendo Melissa e Diane. Diane, para seu crédito, tem se esforçado para ser mais envolvida, embora ainda haja alguma tensão entre nós. Ela tem tentado ser uma boa avó e estou tentando ceder um pouco pelo bem de manter a paz. Agora sobre a situação com Melissa. Depois da confrontação de um ano atrás mantivemos distância, mas Melissa não reagiu bem inicialmente. Ela continuou a atacar online e fez mais algumas tentativas de aparecer de surpresa, mas algo mudou há alguns meses. Diane convenceu Melissa a começar a fazer terapia e surpreendentemente ela concordou. Eu não esperava muito, mas parece que Melissa está finalmente fazendo algum progresso. Segundo meu pai, Melissa tem ido à terapia regularmente e até começou a reconhecer alguns de seus comportamentos passados. Ela entrou em contato comigo há algumas semanas, não para culpar ou acusar, mas para se desculpar de forma genuína. Era uma mensagem curta, mas parecia sincera. Ela admitiu que estava agindo por mágoa e ciúmes e que estava trabalhando em si mesma. Ela não pediu perdão, mas apenas disse que esperava que pudéssemos ter um relacionamento algum dia, mesmo que levasse tempo. Eu fui cautelosa ao responder, mas acabei enviando uma breve resposta reconhecendo sua mensagem e dizendo que eu apreciava que ela tivesse entrado em contato. Disse a ela que estou aberta a reconstruir nosso relacionamento, mas que isso terá que ser lento e nos meus termos. Até agora ela tem respeitado isso, o que é mais do que eu esperava. Melissa também conseguiu um novo emprego e parece estar melhor em geral. Ela não voltou a ser como antes, mas está mostrando sinais de maturidade que honestamente, nunca pensei que veria. Estou cautelosamente otimista, mas ainda mantendo minha guarda alta. A confiança não será reconstruída da noite para o dia e não estou pronta para deixá-la voltar totalmente para minha vida, mas estou esperançosa de que este possa ser o início de algo positivo. Acho que é isso. Obrigada a todos pelo apoio e conselhos durante o ano passado. Tem sido uma jornada louca, mas sou grata por ter tido um lugar para compartilhar tudo. Continuarei mantendo vocês atualizados se algo significativo acontecer, mas por enquanto estou ansiosa para aproveitar a vida com minha pequena família e ver para onde o futuro nos leva.